Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos tratar aqui de um assunto polêmico. É pecado se masturbar? O que acontece? Algumas pessoas, alguns religiosos, têm falado que os teólogos têm atacado a Bíblia. Mas na verdade o que nós vemos é que esses religiosos talvez não estejam fazendo um estudo sério da Bíblia. E muitos pegam esse texto aqui de Gênesis 38 para falar que é pecado se masturbar. Mas será mesmo que esse texto ele fala sobre isso? Bom, antes de nós iniciarmos, eu já gostaria de pedir a você, se inscreve no canal, pessoal, vai aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, é rapidinho, você vai ficar por dentro de todas as novidades que nós colocamos aí. E deixa aí o seu like para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, tá? Nós vamos ter aqui em hebraico, vai dar Onan, Kilolo, Yeheye Hazará, Verhayá, Impa, El Ashet, Ahim Ve Shiret, Aretsa, Lebileti, Netan, Zerá, Leahiv, que é, e soube Onã, porque não para ser a semeadura ser, se entrar para a mulher o irmão ser mimado terra, não dar a semeadura para o irmão. Essa seria a tradução literal, tá? Sem paráfrase. No grego nós temos gnous de aunan, roti ouk, autu, estai, to, esperma, egneto, rotan, eiserketo, prosten, gunaikato, adelfo, autu exekehen, epitengento, me donai esperma, tu adelfo, ao tu, que é conhecer Ionã, ele não, e ele a semente tornar-se em qualquer momento entrar para a mulher, o irmão dele derramar sobre a terra para não dar semente o irmão dele, tá? Essa seria a tradução mais literal. Em hebraico, o vocábulo zerá está relacionado à semeadura, descendência e semente. Pode se referir à terra cultivada e tem seus equivalentes em aramaico ali. Por exemplo, para a palavra zerar, semente, produção. Zeru, tá? Cultivar a terra, que vem do arcilo. E também a expressão zaraum, zarahum, né? E pode se referir a um filho, descendentes e ejaculação de sêmen, tá? Zerar, semeadura e semente. Descendência é um substantivo usado 224 vezes. Seus usos se enquadram em quatro categorias semânticas básicas: a época da semeadura, a época da semeadura, a semente como que é espalhado como produto que é semeado, a semente como sêmen, a semente como descendência da linhagem prometida, tá? Adão, Abraão, Isaac e Jacó, ou em outros grupos separados deste povo da promessa, tá? Zerá refere-se ao sêmen, tá? Ela ficará grávida da semente, conforme números 5, 28. Frequentemente ocorre na expressão agora do sêmen, tá? Também é usado como acusativo de modo e traduzido eufemisticamente como deitar carnalmente com uma mulher. Observe o mesmo uso da promessa, tá? O Senhor semeia as casas de Israel e Judá com a semente do homem e a semente do animal nos últimos dias. O grego utiliza a palavra esperma, tá? Que é utilizado em Romero para baixo, equivalente ao hebraico zerá, semente, da qual qualquer coisa brota, tá? Uma semente a partir da qual uma planta germina. O grão da semente que contém em si o germe da futura planta. Também é utilizado metaforicamente para um resíduo ou alguns sobreviventes reservados como germe de uma nova raça, assim como a semente é guardada da colheita para a semeadura. E é utilizada aí também até mesmo em Joséfo e Platão. A semente viril também é uma palavra, que essa palavra esperma, da qual vem, né, a nossa palavra grega, a nossa palavra portuguesa esperma, se referindo ao sêmen do homem. Por metonímia, o produto deste sêmen, semente, filhos, descendência, progenie, família, raça, posteridade. Assim, em grego, principalmente nos poetas trágicos, tá? As referências estão todas aí para os senhores. Nós temos aí várias referências bíblicas também. Aí nós temos expressões aí, por exemplo, como pais, ek, bailikon, espermaton, de descendência real, conforme José falou em Antiguidades. Nós temos também a expressão tom abrahamian, espermaton, apogonoi, que é 4 Macabeus 18:1, né, que é equivalente a tribos e raças também, conforme ali a expressão de Platão. Platão traz a expressão antropoitekai antropon, espermasse nomotetomen,
Tanum, né? Platão traz essa expressão. Por método rabínico de interpretação, oposto ao uso de zerá, significa descendência consistida de uma pessoa ou de muitas. Que houve o derramamento de sêmen, aí vem a questão que nós vamos colocar aqui agora. Que houve um derramamento de sêmen no chão está implícito no texto. Isso não tem como você pular fora. Mas tem um problema. O que estava em jogo conforme o contexto? Será que realmente Onã foi punido por causa da masturbação? Será que Deus em algum momento do texto ele falou que a masturbação era pecado? Ou será que era outra coisa que estava em jogo ali no momento que ele foi punido com a morte? O versículo 8 do capítulo 38 vai dizer: Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão, tá? Aí em hebraico nós vamos ter a expressão aqui, ó. Como que ficaria o versículo aí? Vaomer Yehudá Leonan Bo El Eshet Arrika Veiaben Otá Verraken Zerá Learrica, que significa: E disse Judá para Onã, entrar a mulher, irmão, e levirato com e surgir semente para o irmão. No grego nós temos eipede e udas, toi aunan eucelte prostengo naika, to adelfo sulcai, gambrel sai auten, cai anasteson espermato, adelfo sul. Disse mais Judá a Onã entrar para a mulher o irmão seu e casar ela e surgir semente do irmão seu. A tradução revista e atualizada ela vai diferir da ARC e da corrigida fiel, tá? Que a ARC vai trazer suscita semente e a corrigida fiel suscita descendência. A Vulgata vai trazer dicit ergo iudas ad onam filium sum igredere ad isorem fratris tui et sociari ili ut suscitis semen fratri tuo. Judá, portanto, disse a Onã, seu filho: vá para a esposa de seu irmão e case-se, junte-se com ela, a fim de gerar descendência para seu irmão. A Septuaginta vai trazer a expressão gambreu sai, para que é a expressão casar-se, tá? O hebraico vai trazer um outro vocábulo, tá? Que esse vocábulo aqui, se não me engano, é Yaban a pronúncia. Esse vocábulo aqui, ele tem um significado conforme os léxicos de fazer o ofício de cunhado para uma viúva, tá? Casamento de cunhado, cumprindo a obrigação de casar com a viúva do irmão. O significado primário desse verbo denominativo é assumir a responsabilidade de se casar com a cunhada ou viúva para levantar um herdeiro do sexo masculino para o irmão falecido. A raiz verbal é provavelmente um verbo denominativo do piele, que é um tronco verbal no hebraico, tá? Derivado do substantivo yaban, cunhado. Mas que se desenvolveu sua nuance específica a partir da função de cunhado na lei do casamento, que é o levirato. Sobre essa questão do levirato, eu aconselho vocês a vir aqui no meu canal, pesquisar o vídeo levirato, tá? Que eu explico sobre essa questão do levirato, sobre a cerimônia do descalçamento e sobre as particularidades que envolveu essa cerimônia e o que significava, tá? Então aqui o que está envolvido, o contexto é o levirato. Não tem nada a ver com questão de masturbação, tá? A raiz ugarítica significa gerar e criar, com substantivo derivado, significando possivelmente progenitora, usado como um epíteto da deusa Anat. A raiz verbal só é empregada em dois contextos no Antigo Testamento, tá? Gênesis 38 e Deuteronômio 25. Só nesses dois contextos que é empregada. A raiz é usada por Judá para encorajar seu filho Onã a se casar com Tamar, cunhada de Onã, e vá até ela e levante semente para seu irmão. O contexto indica claramente que isso significava que Onã teria relações sexuais com Tamar para gerar um descendente masculino para continuar o nome de Er. Então o que estava em jogo ali era a descendência e não a questão do ato de verter o sêmen em terra, como muitas pessoas estão colocando aí. Este princípio ilustrado em Gênesis 38 é conhecido como a lei do casamento levirato. Essa lei delineada em Deuteronômio 25, 5 ao 10 foi projetada para fornecer um herdeiro masculino para um homem que morreu sem deixar um filho, para que o falecido pudesse ter seu nome continuado, edificar sua casa em Israel e ter sua propriedade retida em seu nome. A lei só era aplicável quando um homem morria sem ter um herdeiro homem. O primeiro filho nascido da união da viúva e seu cunhado carregava o nome do pai legal do filho, o primeiro marido de sua mãe, mesmo tendo sido concebido por
procuração. A importância de manter o nome da família é ressaltada quando a lei proíbe que a viúva se case fora da família do marido. Claro, o costume mantinha o título da propriedade dentro do clã. O ato de assumir a responsabilidade de cumprir esse dever pelo irmão falecido é a essência do significado de Yaban. Se o cunhado se recusasse a cumprir esse dever de criar um herdeiro do sexo masculino para o seu irmão falecido, então, diante dos anciãos, a cunhada viúva desonraria publicamente seu cunhado, tirando o sapato do pé e cuspindo na cara dele, que era uma cerimônia chamada descalçamento, tá? Daquele momento em diante, ela seria conhecida em todo Israel como a casa daquele que tem sapato desatado ou descalçado. Então, esse é o costume que envolvia ali, ou seja, se é um costume da época de casar com a irmã para gerar filhos ao falecido, e o contexto deixa claro isso, o que estava em jogo no momento em que Onan resolveu jogar seu sêmen no chão era a prole da família e não o ato da masturbação em si, como muitos religiosos têm colocado aí como pecado de forma equivocada, tá? O contexto demonstra que Onan foi morto por causa de negar esse costume e se recusar a manter a descendência do irmão, assim como foi morto seu irmão anterior, por ter feito algo parecido com o texto não nos diz o versículo 6 ao 10 do capítulo 38 ali, tá? Vocês podem pesquisar isso lá depois. Diante de tudo isso, de onde os religiosos tiraram que é pecado se masturbar? De onde? Onde que os religiosos tiraram essa ideia de que a masturbação ela é um pecado? De onde? Onde foi que Deus puniu Onã e seu irmão por terem se masturbado? Na onde? Onde que isso aconteceu? Onde que diz isso no texto? Onde que está esse registro? Fica essa perguntinha aí para os religiosos e defensores da Bíblia como inerrante, né? Porque falam que é pecado se masturbar, mas a Bíblia em momento nenhum condena esse ato. A masturbação prejudica, como afirmam alguns, prejudica, será? Especialistas dizem que a masturbação é uma experiência prazerosa que traz benefícios para o corpo e para a saúde. Por isso a BBC, né, Mundo Serviço em Espanhol da BBC, conversou com Mariano Rossello Gaia, tá? Antropólogo e especialista em medicina sexual do Instituto Médico Rossello, da Espanha, que explicou 5 benefícios da masturbação cientificamente comprovados. Primeiro, alívio de dores menstruais. A masturbação pode aliviar dores, especialmente aquelas relacionadas com a menstruação e outros sintomas ginecológicos. Masturbar-se durante o período menstrual tem o efeito de prevenir e diminuir as moléstias que costumam ocorrer no período. Então, ou seja, isso é o que o próprio especialista está dizendo, tá, pessoal? Não sou eu. Todas as substâncias químicas que se produzem na corrente circulatória ao ter um orgasmo atuam de maneira analgésica contra as dores pré-menstruais, explicou Rossello. Também se produz uma desinflamação da zona genital devido à liberação das mesmas substâncias, que faz com que a pressão que as dores provocam diminua e que com elas também o desconforto, acrescentou. Então, ou seja, já é um dos primeiros benefícios, ou seja, diminui a questão aí ou seja, das dores menstruais que algumas mulheres têm. Segundo ponto, fortalece o sistema imunológico. Segundo o artigo publicado na Sexual and Relationship Therapy, o sistema imunológico dos homens que se masturbam funciona melhor. Nos homens, o fato de que a via seminal e os dutos ejaculatórios levam o sêmen para fora evita que sejam produzidas infecções de bactérias oportunistas exteriores. Há estudos que demonstram que indivíduos que experimentam um número maior de orgasmos geram um nível maior de imunoglobina, a IgA, que é um anticorpo. Assim mesmo, uma pesquisa do Cancer Epidemiology Centre de Melbourne, na Austrália, indicou que os homens de entre 20 e 50 anos que se masturbam mais de 5 vezes por semana têm menos possibilidade de desenvolver um câncer. Alguns estudos também indicam que em mulheres a atividade previne endometriose, tá? Aí você vai pesquisar o que é essa endometriose depois para vocês saberem o que isso é e o que o benefício da masturbação pode provocar isso, né? Doença que pode provocar infertilidade feminina. Também se fala de prevenção de infecções, pois a atividade contribui para que se abra o colo do útero e libere mucosidade e fluidos cervicais. Terceiro ponto, melhora o sono. Há muitas formas de tratar a insônia, mas uma agradável, segura e natural é se masturbar, principalmente para os homens. Segundo o especialista, depois do orgasmo
é liberada uma série de endorfinas, hormônios, catecolaminas e citocinas que atuam como relaxantes químicos que induzem ao sono. O Conselho Francês de Pesquisa Médica publicou um trabalho neste sentido e outros autores puderam constar e publicar isso, acrescentou. Então, vocês podem pesquisar depois aí na internet sobre esses artigos que estão sendo citados aqui, tá? A ejaculação pode provocar sono devido ao incremento do hormônio de prolactina e a queda da dopamina, o que explica a sonolência que se produz após o orgasmo. Quarto, gera sensação de bem-estar. Masturbar-se é bom para ter uma boa saúde, tanto em níveis biológicos como psicológicos. A liberação de endorfinas e catecolaminas rebaixa aos níveis de estresse e melhora nosso estado de ânimo, disse o Rosselli. E quinto, melhora a relação sexual do casal. Um mito muito difundido prega que a masturbação arruina relações sexuais com o cônjuge, como muitas pessoas têm afirmado, principalmente os religiosos, tá? Segundo especialistas, isso é absolutamente falso. Na verdade, é o oposto. Masturbar-se favorece a melhoria das relações sexuais, já que ao fazer isso a pessoa aprende muito sobre o seu corpo, suas relações, seus estímulos sexuais, fazendo com que o sexo seja muito mais prazeroso. Mas não é só isso. Em geral, a atividade sexual e a intimidade entre o casal devem ser cultivados, ter bons orgasmos consolida a relação e assim a convivência familiar, conclui Rosselli. Então, ou seja, entre os benefícios nós temos aí melhora a relação do casal, gera sensação de bem-estar, melhora o sono, fortalece o sistema imunológico e alivia as dores menstruais, tá? Então, ou seja, para aqueles que dizem que masturbação é pecado conforme a Bíblia e com base nesse texto, tá? Esse é o único texto que as pessoas utilizam, que é o principal texto que utilizam para falar que é pecado. Na verdade, ele não fala que é pecado coisa nenhuma e cientificamente, ou seja, ela faz bem para a saúde ao invés de mal. Então fica esse vídeo de hoje para muitos daqueles que pegam aí textos bíblicos para condenar as pessoas, mas onde na verdade o texto não diz nada daquilo que eles pensam que fala, tá certo? Comenta no vídeo o que você achou desse conteúdo, o que pode ser melhorado aqui no canal. Compartilhe o vídeo, curta e se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu desejo a vocês muito sucesso, muito obrigado por terem ficado até o final aqui comigo e até a nossa próxima oportunidade.